Bom dia, os amigos e amigas. Então, a gente começou já outro vídeo, irmão. A gente estava falando assunto aí hoje sobre, de forma detalhada também, sobre as leis corruptíveis e a lei incorruptível de Cristo. As duas leis, porque a gente está apresentando mais uma vez aí o fator negativo das leis corruptíveis na sua vida individual, por exemplo. Em que ponto a gente está refletindo aí, está raciocinando sobre os afetos negativos dessa lei na sua vida individualmente falando. Por quê? Porque é uma lei que a característica dela, o fundamento dela é o sigilo e a mentira. Então, com esse tipo de fundamento, se estabelece na sua vida essas regras quando você passa a obedecer essa lei. Então, a gente está analisando aí esse efeito negativo na sua vida e, ao mesmo tempo, apresentando para você do que você está sendo prejudicado e o que você pode solucionar com a mudança de lei. Eu sempre falo que a solução ela se encontra num simples detalhe, irmão. Mudança de lei. Você tem que mudar de lei. Esse é o detalhe importantíssimo que você tem que fazer para que tudo possa mudar na sua vida. Essa mudança ela não é só para você individualmente, porque essas leis que operam, ela nos influencia negativamente, não é só individualmente não, também no exterior, né? Hoje, por exemplo, todo tipo de maldade que há vem da regência dessas leis, vem dessas leis. Então, é um tipo de lei que é universal acerca dos problemas que nos afetam. Então, mas só que para que você aceite essa lei, você tem que aceitar ela individualmente. E aí você vai mudar individualmente e vai se beneficiar dela individualmente. Então hoje a gente está falando aí sobre o benefício individual dessa lei, da lei de Deus. E os males que afetam você, que ele prejudica não somente você, como também a mim, como a todos nós, pelo reflexo das regras dessa lei que opera, que é lei corruptível. E o fundamento dela é o sigilo. Então nós estamos falando aí sobre quando você é influenciado por essa lei, inclusive prejudicado com a operação dela. Porque essas leis aí, a forma de comando dela é do que dá ordem para o que obedece. Então essa ordem que vem para os que obedecem, ela é opressiva. E o mais grave, você é obrigado a aceitar. Você é obrigado a obedecer. Você pode ver que até eu estou obedecendo essa lei, mesmo sendo já mudado de lei, já testificando da própria lei de Deus. Eu testifico da lei de Deus, mas a lei que eu sou obrigado a obedecer é as leis corruptíveis. Porque eles não permitem, os homens não permitem que você obedeça a outra lei. E aí mostra também de forma descarada as igrejas que dizem servir a Deus, que dizem obedecer a outro Deus, mas na verdade obedece aos homens. É o diabo, né? Usado, incorporado nos homens. Então aí a hora está se revelando isso de forma clara. É muito bom, irmão, se revelar isso aí, porque essas leis elas vão tratar, essas pessoas que dizem obedecer a lei de Deus vão tratar de mudar. Ou eles mudam, ou então eles serão desmascarados. Principalmente os que dizem obedecer a lei de Deus. Porque veja bem, se eles decidirem mudar, por exemplo,
eles vão ser beneficiados, ou seja, eles vão ter a diferença da sua vida em termos de direito. Como eu falei, por quê? Porque eles vão ser beneficiados por uma lei pura e que o fundamento dela é a verdade e que a forma de comando dela é do menor para o maior. Ao contrário dessa lei que opera aí, que obriga todos a obedecer a ela, que a forma de comando é do que dá ordem para o que obedece, e todos são obrigados a obedecer a ele, porque não tem outra lei, e ele não permite que opere outra lei, como eu já falei. Hoje eu estou sendo obrigado a obedecer essa lei, mesmo testificando a lei de Deus. É obrigado, eles obrigam. Ontem mesmo eu tive a revelação, irmão, de mais ações deles para tentar induzir a eu obedecer às leis deles, né? Mas só que eles sabem muito bem, irmão, que essas leis aí que eles obrigam a gente a obedecer, elas são pervertidas. E ela não faz bem para nós, ela faz um mal terrível. Mas aí eles acham que a gente ainda é obrigado a obedecer a lei deles, porque todos os crentes obedecem. E ainda testifica na igreja louvando ao Senhor, dizendo o seu Deus verdadeiro. Mas nós não fazemos isso. A gente pode até obedecer a lei deles, ser obrigado a obedecer, mas a gente vai dizer que não é a lei do Deus que a gente serve, irmão. Isso é o que é importante. A gente não testifica desse Deus aí como Deus verdadeiro, e sim como Deus falso, um Deus fraudulento. Então, essas nossas revelações é muito importante para apresentar outro Deus a todos, com outra lei e uma outra forma de comando, né? Capaz de libertar o ser humano de todos os males que ele é afetado em função dessa ordem e dessas regras que chegam até as pessoas e que as pessoas são obrigadas a aceitar, a obedecer. Então a maior pressão hoje sobre a minha vida é em relação a isso, irmão. Em relação a obrigar eu a aceitar ela. E aí a gente entrou detalhadamente aí, falando aí na lei, a regra da lei, o recurso do benefício que ela vai para as pessoas prejudicadas com essa lei aí, e mais que isso, as pessoas que hoje nos prejudicam para ser beneficiados por essa lei, eles também poderão ser salvos. Eu digo isso porque, a partir do momento que eles nos prejudicam para ser beneficiado pela lei, o jogo vai virar. Quanto essa lei ganhar força, a lei de Deus. Por quê? Porque a lei que nós apresentamos, ela é benigna. Ela não é para fazer mal às pessoas, e sim o bem. Mas, quando as pessoas aceitam essa bondade, ele fica livre do mal. E se aquelas pessoas que se beneficiam da lei, ou seja, conseguem o direito da lei, nos prejudicando, se ele não mudar de ideia, ou seja, se ele não aceitar a lei de Deus, o mesmo trabalho ofensivo que ele nos traz, ele vai sofrer, porque o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Ainda não virou, porque a gente ainda não se livrou totalmente dessa opressão, porque vai ter um tempo determinado para isso. Nós persistimos, insistimos, irmão, nessa conduta, para que o inimigo possa fugir de nós. E quando isso acontecer, aqueles que nos oprimem, aqueles que nos prejudicam, né, o jogo vai virar contra ele. E aí, eu oriento a eles a aceitar a lei de Deus também, para que eles possam ser salvos. Mesmo porque, irmão, esse trabalho nosso, ele está localizado numa única cidade. Então, todo o processo que a gente quer fazer de salvação é nessa cidade, nessa localidade, para salvar todos, inclusive aqueles que nos prejudicam com tudo isso. Agora, ninguém sabe se eles vão aceitar, porque para as pessoas ser salvas, eles têm que aceitar essa salvação.
tem que se curvar